Então pessoal, nesse vídeo agora eu vou ensinar para vocês como fazer análise de regressão no software R utilizando alguns comandos básicos. Então, a princípio vamos abrir aqui o programa RStudio e clicar nesse ícone aqui localizado na parte superior esquerda para gerar um novo script onde a gente vai desenvolver as nossas análises estatísticas. Então vamos colocar aqui uma observação. No R, como é um programa de comandos, antes de colocar qualquer observação a gente tem que colocar uma hashtag, esse jogo da velha, em que a gente vai poder escrever a observação sem que o programa entenda como um comando. Então esse vídeo é sobre análise de regressão e a nossa análise estatística aparecerá aqui embaixo. Percebemos que tem alguns dados aqui de análise estatísticas realizadas anteriormente. Então, para limpar esse cursor, esse console aqui embaixo, a gente clica sobre ele e pressiona as teclas Ctrl e L juntas e será feita a limpeza. E para limpar a memória do R, a gente faz uso de também um comando. No caso aqui tem alguns dados de objetos criados em análises anteriores que a gente pode excluir. Então o comando que a gente utiliza para fazer essa limpeza da memória do R é o comando remove list igual ls, abre parênteses, dessa forma, e pressionamos as teclas Ctrl e Enter. Pressionando as teclas Ctrl e Enter, o comando será executado. Então pode demorar alguns segundos, dependendo da quantidade de dados e da velocidade do processador, e posteriormente esses dados, após esse comando ser executado, serão excluídos e a gente poderá proceder à nossa análise estatística normal. Então, após alguns segundos, os dados que estavam presentes aqui foram excluídos, pois o comando do remove list foi executado. Então, agora, posteriormente, a gente deve indicar para o R qual que é a pasta de trabalho. Indicar a pasta contendo os dados. Para que o R possa fazer essa análise estatística dos dados. No caso, então, aqui está a pasta. Nós vamos utilizar para análise de regressão esse documento TXT, em que foram tabelados dados de um experimento. Então os tratamentos foram, por exemplo, doses de determinada adubação e as produtividades. Então, dependendo de como as duas variáveis são quantitativas, a gente vai analisar pela análise de regressão. E o experimento foi realizado no DBC, delineamento em blocos casualizados, onde foram feitos 4 blocos avaliando as doses de 0, 5, 10 e 15 de alguma adubação, por exemplo, adubação com fósforo, adubação com nitrogênio, e a produtividade sobre as cultivares. Então, nessa pasta, nós vamos vir nessa parte superior aqui e copiar este endereço. Clicamos com o botão direito e copiar. E para indicar essa pasta para o R, a gente digita o comando 7wd. Este comando, abrimos parênteses, depois abrimos aspas e pressionamos Ctrl V para copiar o que a gente colou. Então, como no R, se a gente pressionar Ctrl Enter, vai gerar um erro aqui. Isso porque as barras estão invertidas para a esquerda e o R considera isso como um erro. Então a gente tem que excluir cada uma dessas barras e inverter elas para a direita. Após invertermos para a direita, podemos pressionar as teclas Ctrl Enter, que não aparecerá nenhum erro. Então a pasta foi indicada com sucesso para o R. Após indicar a pasta, a gente vai criar um objeto e nesse objeto a gente vai adicionar os dados que a gente quer analisar estatisticamente. Então a gente vai criar esse objeto chamando ele de D1
vou colocar essa observação aqui, que esse comando é para criar um objeto. Então D1 igual a read.table, abrimos parênteses, abrimos aspas e pressionamos a tecla no teclado, a tecla Tab, que aparecerá as opções de arquivos disponíveis nesta pasta que a gente acabou de indicar para o programa R. Pode ser que demore alguns segundinhos ou por algum erro de digitação, pode demorar. Agora sim apareceu. Então nós temos esses dois dados. Nós vamos utilizar esse aqui de regressão em DBC. Então clicamos sobre esse dado que foi tabulado nesse documento txt e após as vírgulas adicionamos esse comando cabeçalho igual a verdadeiro, read.true. Esse true tem que estar totalmente em maiúsculo para o programa entender isso como um comando de fato. Pressionamos então Ctrl Enter, então será gerado um objeto nessa região, ou seja, esse objeto aqui com 16 observações de 3 variáveis. Essas 3 variáveis são os tratamentos, os blocos e a produtividade. Então, feito isso, a gente agora deve ativar o pacote que a gente vai utilizar na análise estatística. Esse pacote a gente ativa ele digitando o comando library e dentro do parênteses a gente escreve o nome do pacote. Aqui no caso a gente vai usar o pacote esp10.pt, que já foi previamente instalado, e pressionamos Ctrl Enter. E feito isso, após ativar, a gente vai abrir o manual do pacote. Então, para abrir o manual desse pacote, a gente vai pressionar o símbolo de interrogação e digitar o nome do pacote. Então aqui apareceu algum erro, mas como a gente abriu o manual foi aberto aqui, então significa que o pacote está funcionando normalmente. Então podemos prosseguir com as análises. Então aqui tem esse pacote que fala a descrição o manual do pacote, falando a descrição e todas as análises realizadas por ele. Se a gente clicar aqui em Index, vamos ver cada uma destas funções. Que podem ser realizadas. Como o nosso experimento foi realizado no delineamento em blocos casualizados, o DBC, aqui está essa opção, então a gente vai optar por esta opção aqui. Então clicamos sobre DBC e aqui tem a descrição do delineamento em blocos casualizados e nesse pacote é sugerida essa linha de comando. Então a gente vai selecionar essa linha de comando, clicar com o botão direito, copiar, vou colocar essa observação aqui, copiar a linha de comando e substituir valores. Então a gente vai substituir esses valores da seguinte forma. Aqui em trat a gente vai excluir a palavra trat, digitar D1, que significa o nosso objeto criado, cifrão como um comando e escolher a opção trat. Em bloco a gente também vai excluir essa opção, digitar D1, que é o objeto criado, cifrão e selecionar bloco. E aqui em resp a gente também vai excluir, digitar D1, cifrão e produtividade. Então aqui quali
aqui está true, verdadeiro. Porém, para gente fazer a análise de regressão, essa quali deve estar falso. Então, aqui tem que estar falso, então a gente deve excluir true e com letras maiúsculas a gente escrever false. Ok. Aqui tem esses outros dados que a gente pode excluir todos eles. E aqui seria feita caso fosse uma análise de comparações múltiplas, enfim. A gente não é o foco neste momento. Então a gente pode excluir todos esses dados, exceto parênteses. Ok, fechamos parênteses. Então essa quali false que será possível a partir dela fazer análise de regressão. Então feito isso, a gente pressiona os comandos Ctrl Enter e será gerada a análise de regressão de cada um dos dados desse objeto D1. Então aqui, se a gente clicar sobre esse objeto D1, vai aparecer essa nova janela aqui contendo as informações desse tratamento que a gente está avaliando. Aqui, então, avaliou os tratamentos, diferentes doses de adubação, 4 doses de adubação em blocos casualizados, foram 4 blocos, e avaliando a produtividade, como essas duas características, tratamento, a variável x, tratamento, e a variável y, produtividade, são quantitativas, então é feita a análise de regressão para ver se há uma interação entre essas variáveis. Então aqui gera então toda a análise estatística da análise de regressão. Então geralmente gera esse quadro da análise de variância e todos os ajustes necessários. Então aqui temos o modelo linear, o r ao quadrado do modelo linear, depois o modelo quadrático, r quadrado do modelo quadrático, e também o modelo cúbico e o r quadrado do modelo cúbico. Aí de acordo com cada uma dessas, da análise de cada um desses modelos, a gente pode optar por qual modelo foi mais significativo para determinada análise. Então, para realizar a análise de regressão pelo software R, de forma muito tranquila, utilizando apenas esses comandos que espero que possa ajudá-los futuramente.